Thiago, boa tarde, primeiro. Boa tarde! Você é o nosso primeiro entrevistado, como a gente estava falando antes de começar a gravar, você é o nosso primeiro entrevistado em áudio e vídeo, além de texto, no bigrockandroll.com. Então, que legal, que honra. Obrigado. Para quem for ouvir isso ou ver isso depois, esse aqui é o De Papo com o Thiago Bianchi, vocalista da Nocturnal e ex-vocalista do Xamã e do Karma e também do Projeto Arena. Exatamente. Thiago, eu preparei um monte de perguntas. Você me avisa se estiver indo muito longe, porque eu sei que você tá com os seus mixes aí, com mixes, as edições de vídeo, para não ultrapassar muito o teu tempo livre, cara. Legal, então, cara. Tô tranquilo aqui, fica tranquilo. Beleza, a gente tá gravando hoje isso aqui no dia 9, daqui 4 dias, no dia 13 de julho, vocês vão lançar o DVD Made in Russia. Made in Russia. Que é uma data muito importante por ser um dia depois do meu aniversário. Legal, olha, você faz aniversário um dia antes do... quer dizer, dia depois do rock? Um dia antes. Dia antes do rock. Muito que bem. É o dia, inclusive, que o Brasil perdeu de 3-0 da França na Copa de 98. E foi um trauma pro Jairzinho criança. Então, eu queria começar o seguinte, fala tudo que você quiser falar pro nosso ouvinte, pro nosso leitor, sobre o Made in Russia. Legal. Que é o Made in Russia? Em primeiro lugar, obrigado pelo interesse sobre o nosso projeto, a nossa banda, e sobre o metal em geral, né? O que a gente precisa hoje em dia é mais interesse, não só dos fãs, mas também dos meios de comunicação. E no metal, como todos sabem, nós somos movidos pelos próprios fãs, pelos próprios amantes do metal, né? Então nós que amamos o metal, a gente se joga lá no meio e faz acontecer, e é assim que tem sido até hoje, e tem dado certo, porque tem, né, o Brasil é um verdadeiro celeiro de grandes bandas aí, e cada vez maior e melhor, mas hoje mais do que nunca a gente precisa da união de todos para poder fazer o nosso estilo tão amado chegar em todos os lugares possíveis do universo. E, bom, quanto ao Made in Russia, a gente foi convidado pelo Disturbed para abrir os shows deles na Rússia, por conta de um agente nosso americano, o Ryan Race, e em parceria com a própria equipe do Disturbed. Sim. Por ter o baixista, que era o mesmo baixista do Adrenaline Mob, John Moyer, também baixista do Disturbed, e para quem não sabe, o Adrenaline Mob é a banda do Mike Orlando, com o Russell Allen e o Mike Portnoy, e o baixista era o John Moyer, e, pela amizade deles e ouvindo a Nocturnal, os caras gostaram muito do nosso som, e acharam que seria uma banda interessante para levar para lá, para abrir, pois seriam os primeiros shows deles por lá. A Rússia vem em franca ascensão, né, abrindo as suas portas para o mundo aí, né, principalmente para o Ocidente. É um lugar que foi bem fechado pelo próprio sistema político deles lá. E depois da Copa do Mundo, eles começaram a abraçar o mundo, né, pois receberam lá várias nacionalidades, aquela festa toda. Parece que eles ficaram mais animados para abraçar o mundo, né? E, inclusive, o metal. E o metal começou a chegar lá, assim, na porrada. Muita banda que já por aqui já são consagrados, por lá estão sendo conhecidos agora. Então a gente fica legal porque dá um certo pé de igualdade aí para as bandas menores poderem mostrar seus trabalhos quase tanto quanto as bandas grandes. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente foi anunciado com o Disturbed, né, os shows em Ekaterimburgo, São Petersburgo e Moscou. Sim. E a gente chegou lá, foi incrível. Eu vou pular um pouco as histórias
engraçadas, deixar mais por meio da entrevista, mas um resumo. A gente chegou lá naquela pegada, bom, vamos abrir o Disturbed, né, que é uma banda que todos nós amamos e tudo mais, aquele respeito, né, de sempre, em todos os lugares, mas você fica mais, parece que você fica mais empalhado, né, quando é uma banda que você admira muito e ama muito e tal. Com certeza. Então a gente chegou lá bem pisando em ovos, assim, né, mas fomos recebidos pela equipe deles e por eles de uma forma muito incrível, que a gente não esperava. E o jeito que eles fizeram contato, a gente já resolveu gravar um DVD lá, assim que a gente recebeu a dica deles, porque eles falaram, para vocês virem para cá. Eles já estavam lá, né, quando a gente, parte da equipe já estava por lá, quando a gente recebeu o convite e tal, foi meio em cima da hora. E aí eles falaram, vocês pode vir para cá usar toda a nossa infra. E a gente falou, pô, a gente pode gravar? Os caras, claro, fica à vontade e tudo mais. E resolvemos levar cinegrafistas daqui, que são amigos nossos e tal, né? Levar a nossa dançarina zumbi, a grande Larissa Milton. Mas a gente tem... ela trabalhou com a gente nesse show e em São Paulo. E, bom, foi com a gente, foi divertidíssimo, né? E, assim, a gente chegou lá muito bem recebido por eles. Foi uma coisa de chegar arrebentando a boca do balão, assim, tipo... A gente foi tratado como banda grande por toda a equipe deles, foi um momento muito louco. Mas a gente estava realmente pensando na hora do show mesmo, como seria, né, como nos receberíamos um show em venues maravilhosos, estádios lá deles de hockey e de ginásio de esportes. Foi um show para 50 mil pessoas, né, em alguns lugares, assim, em algum dos 3 lá. E a galera, assim, se a gente estava com alguma dúvida, quando a gente começou a tocar, passou rapidamente, porque a galera nos recebeu, assim, Nocturnal, sabiam todas as músicas, eles fizeram o dever de casa, então por isso que eu digo que a gente nos colocou em pé de igualdade com a banda, com o Disturbed, no caso, né, pois aparentemente eles tinham estudado a gente tanto quanto eles tinham estudado o Disturbed, assim, porque eles cantaram a nossa música e trataram a gente com o mesmo carinho, respeito e vontade que eles trataram o Disturbed, a ponto de impressionar o próprio Disturbed, que falou da gente durante o show deles, que tava inacreditável, obrigado pelo carinho, agradeceram por nós também, assim, os caras foram, assim, já toquei com muita banda grande, mas esse foi o pessoal mais gente fina que eu já toquei na minha vida, mais que estende a mão, assim, para bandas menores, que vê uma banda menor e se coloca naquela situação de empatia, de falar, já tive ali, então vou tratar como eu gostaria de ter sido tratado em outras vezes que talvez não tenha sido tão bem tratado, né? E aí isso foi uma coisa muito legal, eles trataram a gente muito bem. E a galera, como vocês podem ver no DVD, que nessa primeira, a gente lançou agora Cosmic Redemption, que foi a primeira faixa, e como tudo na Nocturnal é diferente, e a gente sempre tenta colocar um twist, né, fazer a galera receber alguma coisa diferente do que normalmente receberia. É a música que dá nome ao nosso novo disco e ela não foi lançada no disco ainda. Então a gente resolveu lançar de cara a música ao vivo, a versão ao vivo dela. Vocês vão fazer uma versão de estúdio dela? Aí. Sim, ela já existe, a versão de estúdio dela e tudo mais, mas a gente já estava tocando essa versão nos shows. E chega aí, Dan, pode sentar. Daniel tá comigo aqui, meu diretor das estrelas aqui. Dá oi, cara. Salve! Certinho? E aí, Dan, beleza? Certinho. O Daniel Maza, que dirigiu com a gente e com o Rodrigo Rossi o nosso clipe Scream For Me, com o Mike Portnoy, e dirigiu comigo e com o Rossi o nosso DVD Na Rússia, Made in Russia. E agora, em breve sairá. Em breve, que estávamos editando, que eu te falei ontem, né? Estamos começando o DVD que fará parte daquele Around the World, né? Estamos editando os shows de São Paulo e Rio. E o ano que vem, se tudo correr bem, é editar os shows da Zuropa. Vocês vão curtir. Espero. Legal. Nós estamos curtindo. Bom, só para terminar ali, a questão da Rússia, foram shows incríveis, maravilhosos, a gente foi muito bem recebido. A Cosmic Redemption, vocês já podem dar uma sacada aí
para ver bela que música, não aliás. estou aumentando, obrigado. E assim, uma coisa que vale a pena também deixar frisado aqui pra galera, é que esse foi o nosso primeiro show da nova formação. A gente nunca tinha ensaiado junto. Então, isso é uma coisa que já tinha acontecido no nosso primeiro DVD da Nocturnal, que foi o First Night Live, inclusive pelo nome, né? First Night Live, a primeira noite ao vivo. Foi o nosso primeiro show e a gente transformou num DVD. E esse, novamente, a gente repetiu a dose com essa formação nova, que é a entrada de Mike Orlando na guitarra, do Adrenaline Mob, o Henrique Pucci, que era do Project 46, e o Chacol, de trabalhos solos dele, Chacol. Foi o nosso primeiro show também com essa formação nova. A gente nunca tinha tocado junto. Eu já tinha tocado junto com o Mike Orlando, eu tinha feito algumas turnês, tinha feito já algumas turnês com o Henrique, ele já estava na banda, até tem um clipe dele, Mysterious, já ele tocando. Mas o Chacol também é com ele já, não é? Qual? O acústico que vocês gravaram nos Estados Unidos. Isso, ele já tinha entrado na banda, já tinha feito todo um ciclo com a gente, né? Mas a gente nunca tinha tocado junto. O Chacol, o Mike e o Henrique não tinham tocado junto ainda. Então foi uma coisa... E assim, tocar é estranho, porque você olha ao seu redor, tem uma porção de câmeras, você olha para trás, tem toda a infraestrutura de um Disturbed, você olha para frente, tem 40 mil pessoas na sua frente, e você olha para os lados e pensa, bom, seja o que o Cosmos quiser, pois a gente nunca tocou junto. E isso foi muito bom, essa foi uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, porque geralmente quem conhece a Nocturnal sabe que eu sou muito megalomaníaco, tudo tem dançarinas zumbis, tudo tem explosões, e tudo tem luzes mil, e né, boneca gigante, a minha mãe entra cantando, ou estoura uma taça, ou tem orquestra, não sei o que. A gente resolveu dessa vez falar, cara, esse DVD vai ser sobre 4 caras e uma plateia. Então o DVD é isso. Não tem efeitos especiais, não tem nada. O DVD inteiro a gente segura 4 caras e a galera. Nem a animação pro telão, a gente tinha disponível o telão, eu não quis nem animação pro telão, quis o backdrop da banda parado lá, para que justamente as pessoas pudessem sentir de verdade o que era Nocturnal, sem lantejola, sem nenhum tipo de trick, né, nenhum truque de mágica. E a gente está muito orgulhoso desse trabalho, pois você pode encará-lo dessa forma. É um trabalho totalmente honesto, de cara, face a face com a galera, e o resultado foi muito, muito satisfatório. Espero que vocês se divirtam. Cara, eu gosto bastante da Noturna. Eu quero fazer uma reclamação, inclusive, já que eu tô falando com o chefe, né? Na verdade, não só uma reclamação, porque é uma coisa que é importante para os fãs. Sim. Pelo menos eu que sou colecionador. Você não tá vendo, mas eu tenho um monte de CD e DVD aqui em cima. Que bom. Tem alguma previsão de mídia física do DVD? Uhum. Eu tava fora, eu tô te perguntando isso porque eu tava fora do Brasil nos últimos 2 anos e meio, fazendo meu mestrado na Alemanha, então eu acabei perdendo os últimos lançamentos da Nocturnal. Aí eu falei, não, vou chegar no Brasil e comprar tudo de novo, tudo que eu perdi, né, porque estudante não tem dinheiro, então lá fora eu não comprei nada. Mas tá difícil de encontrar os CDs da Nocturnal, os últimos lançamentos da Nocturnal. Você tá sentindo isso? Você vê isso uma mudança de mercado? Tem alguma previsão desse trabalho novo chegar em mídias físicas? Ou você acha que essa época passou? Olhando pelo lado de Thiago Businessman. A era da mídia impressa, em qualquer que seja o seu mundo, está passando por sua pior fase. Vamos colocar dessa forma. Morreu é muito... Eu não posso cravar isso, não sou ninguém para chegar aqui e cravar isso. Mas, infelizmente, a gente vive num momento em que as mídias físicas estão cada vez menores. Aqui no Brasil nós temos a Galeria do Rock, que precisa do apoio do metaleiro. O metaleiro precisa voltar lá e precisa voltar a consumir rock e metal
lá da galeria, que é o nosso verdadeiro pilar, né, de sustentabilidade, de sustentação, né, do estilo do Brasil. Se você vem para São Paulo hoje em dia, você tem que passar em vários, tem que passar no MASP, no Parque do Ibirapuera, na Paulista, você tem que passar na Galeria do Rock. É um lugar obrigatório para você visitar e tudo mais. Só que os próprios paulistas roqueiros não dão muito valor a isso. E a gente tem que valorizar. A gente tem que ir lá e consumir, meu. O CD tá ali, o vinil tá ali, o merchandise autorizado tá ali. Então, mas infelizmente é um dos últimos redutos, né, do rock, do metal para você consumir. Resto do Brasil, pela internet você acha de tudo, mas não são lugares físicos. No Japão, ainda a Tower Records, algumas lojas se mantêm ainda até bem, né, das pernas, não chegam. Mas a gente não pode pensar só no Japão, né? A gente tem o resto do mundo para pensar, né? Então, assim, quando houve a ruptura da formação da banda, eu aproveitei para repensar o nosso jogo, nosso meio de trabalho, como a gente vende a nossa música. Porque, infelizmente, hoje em dia não vale a pena você gastar uma fortuna, porque comprar CD caiu. Agora, fazer CD não caiu igual comprar CD. Ainda é caro mandar fazer CD. Ainda é caro mandar fazer DVD. Então, assim, e quando eu digo caro, eu não estou falando que são, né, uma fortuna, mas a conta não fecha. Você manda fazer um tipo de quantidade que ainda é por quantidade, e aquilo não vende, fica parado, fica vendendo a conta gota, e você ainda tem que ficar atrás daquilo, pagiando, tipo babá, de cada CDzinho. Hoje em dia as gravadoras estão cada vez mais distantes e querem saber cada vez menos da versão física, né, do seu trabalho, então acaba sobrando para você. O que acontece? A gente pretende focar na venda do nosso trabalho físico, seja ele os CDs anteriores à nova formação, o CD da nova formação, os DVDs, a gente tem um vinil, a gente tem o DLP, né, que foi o nosso Digital Long Play, que a gente lançou, que foi um marco, né, na história da música também brasileira, que é a capa de vinil com um pendrive dentro, né, que foi lançado pela Edifier. Que vinha com fone de ouvido, inclusive, também. Teve também versões com fone de ouvido. A gente fez, cara, nós somos uma banda, como você bem já bastante criativa. Uma banda criativa que eu levanto todo dia da cama pensando o que fazer de novo pela música e pelo metal. Esse é o meu modus operandi, sempre foi. Por isso que eu tenho tantas coisas na carreira diferentes, assim. E aí, esse é um momento de reflexão, esse é um momento, esse corona, covid da puta que pariu aí que a gente tá passando, é um momento que eu tô aproveitando para arrumar a casa, recolhi o time inteiro, tirei tudo de campo, e a gente tá retagueando, fazendo uma releitura de tudo. A gente vai voltar em 2021 com uma linha totalmente nova de produtos, novo disco, legal. 2 novos DVDs impressos, que é esse Made in Russia, vai sim sair a versão física. Nós vamos fazer packs de luxo para fãs, que vem com todos os nossos CDs, DVDs, tudo num pacote só. Nossa linha de merchandise, que a gente está rodando agora, fica pronto no dia 13 de julho, a gente já vai estrear a nova loja. São mais de 40 tipos de merchandise da banda. 40 tipos. E eu tô falando 40 tipos, assim, são mais de 10 telas de camisa, vários estilos em algodão, em algodão com elastano, moletom de vários tipos com zíper, com canguru, máscara, meia, boné, jaqueta. A gente está nós estamos transformando a Nocturnal nesse momento, e logo mais, estou falando aqui em primeira mão para vocês, a gente vai abrir uma loja da Nocturnal de um nível de bandas realmente grandes, assim, mundiais. É uma loja virtual legal, que a nossa intenção é que
seja uma loja da Noturno como se fosse uma loja física da Nike ou da Reebok ou do raio que parta. É uma loja da Noturno onde você entra e tem de tudo. Tem chaveiro, tem cordão de chaveiro, tem fone, tem... Cara, assim, eu quero ficar lembrando aqui, porque é muita coisa. Inclusive, teremos DVDs da antiga formação, da nova formação, CDs da antiga formação, da nova formação. Estamos preparando alguns bootlegs também, que vão sair, coisas que a gente não lançou para ninguém, vamos começar a lançar agora. Tem, inclusive, se vocês colocarem no Spotify, vocês já vão ver que lá já entrou um monte de coisa que a gente não tinha no ar. Sim, por exemplo, First Night Live, os 5 acústicos, o DVD que a gente fez nos Estados Unidos, o Acoustic Road Live, tem todo. Ele é um som bem de bootleg mesmo, porque a gente gravou aquilo naqueles lugares que a gente tocou, né? E aí ficou uma coisa assim diferente, que a gente geralmente tudo nossa super produzido e tal, e aí aqueles acústicos eles estão bem legais porque inclusive dá pra ouvir a natureza atrás da gente, assim, nos lugares que a gente tocou e tudo mais. A gente tocou na Pedras das George e tudo. Bom, sendo vocês bastante se sincero, preparem. aquele acústico lá é o projeto, de todos os projetos do Noturno, é um que eu adoro escutar aquilo lá. Pô, que legal. Desde a época que saiu a série no YouTube, onde vocês mostravam os lugares, eu acho super interessante a banda de metal que não fica presa a ficar repetindo aquele estilo sempre. E o acústico normalmente é o lugar onde vocês têm a oportunidade, onde o artista tem a oportunidade de mostrar quais são as outras influências. Então, Exato. o acústico de vocês tem 2 versões acústicas ao vivo no Freedom Call do Angra que eu acho sensacionais também. Tem um do Hangar que é muito bom e normalmente acaba sendo às vezes até a entrada de muitos fãs pro metal. Quando eu era mais jovem, eu levei meus pais num show acústico do Angra e foi ali que eles entenderam como que era um show de metal, como que era a plateia de metal, e eles perderam o medo, né? Porque a gente que é metaleiro tem aquela coisa do que a grande mídia passa. Agora, eles querem que seja ruim, eles querem que nós sejamos drogados e monstruosos, né? Mas infelizmente não poderia estar mais longe da verdade. Eu queria conversar um pouco sobre essa formação nova. Eu vou deixar para perguntar sobre o Mike por último. Você tá com o Saulo Chacol como baixista. E ele tem o projeto solo dele, onde ele é vocalista. Isso influenciou de alguma maneira a tua escolha dele? Eu sei que você é um cara extremamente criativo, gosta de pensar fora da caixa. Você chegou a olhar pela ideia de ter alguma coisa tipo, por exemplo, Symbols, onde você tinha o Edu e o Tito fazendo 2 vocais, ou isso não passou pela tua cabeça? E como que é você tá tocando ali sabendo que o cara do baixo também sabe cantar e vai perceber melhor quando você der aquela falhadinha ao vivo? Cara, não, na verdade o Saulo, ele é a gente gosta de brincar que ele é o mais autêntico personagem do filme Rockstar, né? E nós vivemos a situação muito semelhante com ele, né? Ele era um cara que ele abriu muitos shows nossos, né? Ele era um grande fã da banda. Muitos shows que a gente foi, ele tava lá. E puta músico, puta compositor, um cara que gosta de investir em si mesmo, inteligente pra caralho, fez aquela vassoura, foi aí que ele me chamou a atenção. Ele já ia em todos os nossos shows, e já, não todos, né, mas sempre que podia, né, ele já estava sempre presente, e um cara daqueles fãs que nós chamamos de mais ferrenhos, né, que tipo, a gente fazia alguma coisa, tocava alguma música, virava e mexia, tava lá no street team da banda, ele falando, porra, não tocou tal música, por quê? Sabe aquelas coisas? Ele era sempre o cara
Eu falo, bom, meu, se um dia eu pensava brincando, um dia eu vou meter esse cara na banda, porque ele sabe mais da nossa vida do que a gente, né? E aí um dia eu fiquei sabendo, ele me mandou a foto, a gente começou a conversar, da vassoura que ele construiu, uma vassoura que ele colocou uma corda, baseado nas pessoas que tem até campeonatos no mundo afora aí, de músicas que você consegue tocar com uma corda só, né? E ele, pensando nisso, pegou uma vassoura e fez ele mesmo fez o esquema todo elétrico da vassoura e fez um baixo, e fez uma vassoura. E ele ficou famoso, cara. Ele fez várias coisas mundo afora e tudo mais. E um cara muito inteligente, o estilo de piada dele, os vídeos, o jeito que ele se vende, a parceria dele com o Detonator, sempre... É um cara que também pensava fora da caixa. Isso foi o que me chamou a atenção, primeiro lugar dele. Isso é uma coisa que eu acho fundamental para qualquer entertainer ou qualquer artista que nós tenhamos no mundo. Se você olhar os grandes artistas, eles são verdadeiros, os verdadeiros artistas, eles são aqueles que são entertainers. Kiss, Michael Jackson, Madonna, Iron Maiden, o Metallica, eles são sempre um passo à frente, estão sempre um passo à frente de apenas tocar. Eles têm algo a mais, seja lá o que for, tem algo a mais, que isso é que chama atenção também e ajuda a virarem verdadeiros ícones. O Saulo, ele tem esse lado, e eu sempre prezei muito por isso, porque como você mesmo comentou, na minha carreira eu sempre busco, assim, se você pega as minhas marcas, tem sempre coisas diferentes, tipo, quando o Fantástico me queria lá para fazer uma reportagem sobre a voz, eu falei, cara, por que não estourar uma taça com a voz? Depois eu descobri como estourar a taça, né? Eu fiz isso também para Rede TV, para o programa Leitura Dinâmica do meu querido Mal Java, que inclusive foi quem me empurrou para falar, cara, você devia fazer esse negócio da taça de novo, e eu fui parar no Fantástico. Quando a gente ia fazer uma turnê europeia com o Xamã, eu falei, não, cara, vamos tentar fazer com uma orquestra, e vamos fazer um DVD disso. E tá aí uma marca que tocamos no maior festival do mundo, um dos maiores festivais do mundo, com uma orquestra de Praga, que feito esse ainda que não teve outro igual até hoje. Tomara que tenha, porque a gente quer abrir, quer que o Brasil cresça, né? Então, teve o DLP, ao invés de soltar simplesmente um CD, vamos soltar uma capa de vinil que venha com um pendrive, que seja uma moeda com a cara da banda e que venha um fone junto, e que tanto que a Som Livre veio atrás da gente depois para tentar lançar isso pelo lado deles também. Ao invés de fazer um DVD normal, faz um DVD do primeiro show da banda. Vamos fazer um clipe colocando as nossas mães. Vamos fazer no Rock in Rio. Vou levar minha mãe para fazer uma música. Vamos fazer um clipe, chama o Mike Portnoy e põe ele para duelar com o Henrique e põe o capotamento de um carro tunado. Vamos fazer um DVD na Rússia. Tipo, nunca é uma coisa... Às vezes a minha mulher... Nunca é uma coisa simples ou básica. Né? A minha mulher me zoa que ela diz que eu gosto meu negócio é problema. Não importa qual seja, eu gosto de problema. E às vezes eu acredito nela, porque eu acho que tudo que é difícil é aquela frase célebre, né? Ele achou que era impossível, por isso foi lá e fez, né? Então, quer dizer, ele não sabia que era impossível, por isso ele foi lá e fez. Gosto muito dessa frase, porque me parece muito algo que é o meu dia a dia. Eu não meço as coisas por dificuldade, eu meço por querer fazer, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é você deixar a sua marca aqui, você deixar um lugar melhor do que você encontrou. Como eu olhei a morte nos olhos bem cedo, né? Eu tive câncer, a galera sabe disso, quando eu tinha 23 anos e tudo mais, e depois, mais tarde, tive uma pancreatite também, me deram 6 meses de vida no câncer, e na pancreatite me deram 1 semana de vida.
Então, isso só reforça a minha ideia de que eu vivo aqui como se eu não soubesse o dia de amanhã. Sei lá, eu tô falando com você aqui, pode cair esse pedestal na minha cabeça e pegar na minha têmpora aqui e me matar. Vai saber. A morte, ela é muito criativa. Sim, bastante. E acabou, né? E aí, the end. E o que aí as pessoas vão olhar para o que você fez, cara? É o legado. Então eu tenho esse lance de deixar sempre uma marca aqui e cada vez que a gente olhe para trás, que a banda, e eu pensando no meu ponto de vista de banda e das minhas produções, né, aqui no Fusão e tal, sempre de honra, entende? Que isso seja diferente. E o Chacol, fecha parênteses, esse parênteses gigantesco que eu coloquei aqui, fecha parênteses para dizer que o Chacol é isso que me admira nele, é isso que eu gostei dele logo de cara. Porque quando a gente terminou a outra formação, eram pessoas que me apoiavam nas minhas loucuras. Então eu precisava de uma galera que eu não pudesse ter. Muito do final da banda também foi por isso. A gente já não. Eles não tinham mais pique para as minhas doideiras. Começou muito papo ali. Quando eu falei da Rússia, a gente ainda estava com a outra formação. E foi uma das coisas que ajudou a falar: não, cara, pelo amor de Deus, não queremos e tal. E aí, não, cara, eu não quero parar de desenhar uma história criativa e rica. Não sei como. E os desenhos foram, cada um, claro que eles também são muito criativos, estão fazendo a vida deles de forma criativa, mas simplesmente a gente não se entendeu mais, e quem entraria nessa situação nova teriam que ser pessoas que abraçassem a minha loucura. E eu sou um cara que eu não paro. Chacol, ele veio com essa pegada. Isso que foi legal dele. E quando o lance dele cantar, tocar, geralmente meu dia a dia é de pessoas muito talentosas ao meu redor. Eu conseguiria montar. As pessoas falam, né, para mim que as formações que você consegue com as bandas que você monta são formações vitoriosas. Cara, eu vou te falar, eu montaria umas 5 bandas por dia com as pessoas que eu tenho ao meu redor. É muita gente talentosa. O problema do Brasil continua o mesmo. Atenção. Por isso que eu abri essa entrevista de hoje falando sobre isso. A gente precisa de atenção, cara. Porque o material humano tá aqui, cara. Olha as nossas bandas. Você falou aí, Hangar, Almar, Angra, Sepultura, Dr. Sim, Híbria, Project 46, Xamã, cara, tudo fudido. Sepultura, né? Sim. Crisium, Nervosa, Wizards, Tofa de Danann. Cara, eu posso ficar aqui a noite inteira falando de bandas excelentes. Eu tenho gravado bandas, produzido cada banda, cara. Uma melhor que a outra. O problema é a atenção. A gente precisa de mais atenção da mídia. Menos atenção para o que não presta, o que não merece atenção, e mais atenção para o que presta e o que merece. Então, de volta ao Chacol, ele me chamou atenção nisso. Sim, ele é um excelente vocalista, canta muito bem. Não foi uma questão... O Symbols tem uma excelente vivência. Tito Falaschi, que é um grande irmão meu, né? Compusemos juntos pro Xamã, compusemos juntos pro Arena, pro Karma. Ele é um verdadeiro... O Edu Falaschi e o Tito Falaschi, nós brincamos que realmente que nós somos irmãos de outra mãe. Porque a gente tem uma história muito legal, os três juntos. E importante dizer sobre isso que sempre me veio à cabeça, lógico, né? O Symbols, puta time. Mas a Nocturnal era um lance, você precisava de um vocalista bom, de um baixista bom, focado na sua linha de baixo, que fizesse bem o seu trabalho, compositor, mas mais do que tudo isso, claro, todos eles sabem cantar. O Mike Orlando canta muito bem, o Chacol canta muito bem, o Henrique não é muito a dele, devo admitir. Mas ele sabe fazer um bom back, é afinado quando precisa fazer uma coisa, algum back ele faz bem. O que eu precisava eram de pessoas loucas, a fim de fazer coisas doidas. Porque a próxima vez que eu aparecer com um clipe querendo capotar um carro, eu não quero terminar a minha banda por causa disso. Entendeu? Sim. Então, isso é o que mais me chamou a atenção nele, e a gente tá muito feliz, a gente tem uma amizade incrível, e ele realmente assim, no fim das contas ele acabou virando uma força motriz, porque ele adora ver minhas loucuras, ele me liga perguntando, e aí, qual que é a loucura dessa semana? Brincando, e ele ainda é um grande letrista também. Legal. Passando pro Henrique, não dá pra colocar ele que nem o Ringo pra cantar, pelo jeito. Não dá.
Mas ele é o sobrevivente da última formação do Noturno. Uhum. Às vezes, quando vocês estão juntos em lives, me parece que ele também às vezes é a tua memória, um pouco, que nem você fez brincando em algumas lives. Uhum. Minha memória é uma Ele, merda, hein? ele teve um problema lá com bateria para gravar esse DVD. O que aconteceu? Tá. Bom, de histórias, a gente tem muitas histórias da Rússia e coisas assim. A primeira coisa que eu digo é assim: tudo que vocês ouvem falar de russos, que você vê na TV, aquele povo que, bebe pra caralho e são totalmente alucinados, cara, tudo isso aí, ó, é verdade. Eles são mesmo. Cara, é o povo mais doido que eu já conheci na minha vida. Em todos os lugares que eu já toquei no mundo, é o povo disparado, assim, mais doido. Eles batem o brasileiro. Porque brasileiro também, eu acho que é o povo mais animado que existe no mundo, mais louco é o brasileiro. Mas eu nunca tinha conhecido nenhum povo mais doido que aquele. Eles são muito, muito loucos mesmo. Tava bem antes do show, eles já estavam muito alucinados, já tinham tentado invadir o palco várias vezes, segurança, só que eles são muito, sabem, essa é a química, a dinâmica ali que é interessante. Eles, ao mesmo tempo que são muito doidos, eles sabem obedecer ordens muito bem. Então, é isso que fica aquela dança ali de, será que eu pulo no palco e saio e tiro a camisa e pulo na... Será que é isso que o metaleiro faz? Eu vi nos clipes que é isso que eles fazem. Então os caras tentavam, ficavam meio deslocados. Foi muito interessante ver como eles estão Aprendendo. uma infância de como se portar num show de rock. Eles não sabem se eles têm que cantar junto. Tem algumas partes que eles estavam cantando muito alto as músicas, eu não conseguia me ouvir. E aí, é muito louco isso, mas você percebe que eles começaram a perceber que estavam cantando muito alto e começaram a cantar mais baixo, assim, você fala, e eu ficava, não, vem, é isso aí, that's the way, né, tipo, essa é a ideia. E aí, assim, você pega isso no show e leva isso para aeroporto, táxi, eles não têm Uber, é um tal de Yander, eles não falam inglês, não gostam, inclusive, do inglês, né, da língua inglesa. A comunicação era incrivelmente complicada. A gente viajou numa equipe de acho que 16 pessoas, muita gente para você coordenar. A gente não levou tour manager. A gente teve um tour manager que era um amigo nosso que ia fazer câmera e tour manager ao mesmo tempo, não era a dele, essa. Então a gente teve que se organizar. Cara, a gente chegou lá, o nosso técnico de som e o nosso técnico de batera foram parados na alfândega, perderam o voo. Quando a gente chegou no dia para tocar, eles chegaram atrasados, a gente não conseguiu passar som. Quando eles chegaram, prenderam a nossa mesa de som, a nossa bateria. Então a gente teve que entrar no Facebook e tentar achar alguém que tivesse uma bateria igual do Henrique e uma mesa igual a nossa, porque a gente leva o nosso equipamento para o mundo inteiro. E teve que achar numa língua que a gente não falava, num Facebook que não existia, porque lá não é o Facebook que lidera, é um deles lá que eu esqueci o nome, e a gente ficou maluco, porque eu tendo que passar música, tendo que cantar, tendo que, montar o show, mas eu tinha que ficar louco atrás lá de como é que a gente ia fazer para ter mesa, para ter o resto da bateria. O nosso estilo de som é alta performance. Sim. O Henrique, se você tira uma coisa do lado esquerdo dele, é uma loucura, ele tem que readaptar aquele monte de peça que ele toca para pro lugar direito do que ele assim, tinha tudo para ser um verdadeiro fiasco. A gente estava totalmente desesperado. A dona o lugar que a gente pegou era um lugar que a gente alugou um prédio para a gente poder ficar ensaiando, é um galpão gigante onde a gente ia dormir e ficar ensaiando. O dono do prédio ficou vendo a gente no Facebook, lá, no Facebook não, no negócio deles lá, e que tem o YouTube, que também não é YouTube, esqueci o nome, e aí ela gostou pra caralho, uma tiazinha ficou fã nossa e ficava acompanhando a gente, tudo que a gente fazia, e vendo aquele desespero, ela ficava tentando ajudar, aí ela chamou um sobrinho dela, que era taxista, o cara falava um pouco de inglês, começou a levar a gente pra cima e pra baixo, pra conhecer as pessoas, levou a gente num lugar que tinha um monte de gente que tocava na rua, e a gente começou a ir atrás das pessoas na rua, músico de rua, perguntando, cara, a gente precisa de uma batera, tama, assim assado, que tenha prato e tal. E o cara ficava... todo mundo não entendia, até que a gente achou um maluco
que falava inglês e ele tinha um primo que tinha uma bateria, cara, pasmem, era igual a do Henrique, tipo, inesperadamente, a gente achou um cara com a bateria igual a do Henrique, com os pratos azuis do lado espelhada, que a bateria dele é espelhada e tal, um lado e o outro igual. Bom, não me pergunte como, coisas cósmicas. O cara apareceu, conseguiu uma van, ele trouxe o resto da bateria. Cara, a gente achou que não fosse conseguir fazer a porra do show. E o primeiro show foi incrível, conseguimos. Ele não teve a bateria igual, os pratos todos iguais do lado esquerdo, faltaram várias coisas, mas ele foi suficiente para fazer o show. A gente falou, puta, cara, beleza, ufa, primeiro show consegui. Bom, agora já foi, né, e tal. Saímos para comemorar. Eu não acredito, eu não tinha contado isso ainda, agora eu vou estrear aqui também. Um dos nossos membros, que eu não posso dizer que é, ele foi lá, a gente queria conhecer a cidade inteira e foi todo mundo num puteiro, todo mundo. Puteiro daquele tipo não tão pesado, puteiro onde você vê uma mulherada, que afinal você vai com um monte de homem para um país, você quer conhecer tudo. Então, pô, quem não quer conhecer um puteiro russo? Por favor, eu queria. Então, minha mulher estava junto comigo, ela foi comigo. Então, sem sacanagem, literalmente. Bom, fomos no puteiro e tudo mais, tal. A gente foi embora, alguns ficaram, e um deles foi sequestrado, cara. Não estou brincando. Foi sequestrado. Um dos nossos caras principais da nossa equipe não conseguia sair de lá porque aplicaram um truque nele, que fizeram ele pagar começaram a colocar a bebida nele, e ele ficava, legal, e ele achou que estivessem dando, que fazia parte do pacote e tal. Chegou na hora de ir embora, a conta deu 1 bilhão esqueci o rublos, acho que esqueci o nome da moeda deles. Eu acho que é rublos. E, cara, e ele não conseguia ir embora. E a gente tinha show naquele dia. E a gente precisava do nosso técnico para montar as coisas. E o cara, ligou um cara pra gente, falou assim, olha, o seu técnico está aqui, está preso, enquanto não vier alguém aqui pagar a conta, a gente não vai liberá-lo e tudo mais. Cara, a gente foi lá, olha, é muito Brasilzão, vai, fala pra mim, vai, aquela, Sim, vamos totalmente. liberar o cara que tá preso no puteiro, fudeu. E aí, a gente vai lá, cadê o cara? Ele fugiu, ele deu um jeito, deram uma brechinha, ele, fugiu. Então a gente chegou lá, ele não tava mais lá. Aí o cara queria matar a gente. Olha, ele fugiu, então vocês vão ter que pagar. A gente falou, não, a gente nem conhece ele direito. E começou, não. E aí a gente ficou preso lá na porra do puteiro. Puteiro de manhã, cara. Se tem uma coisa mais triste que puteiro, é puteiro de manhã. E aí aquela situação, todo mundo lá e tal, bom, fugimos. Ufa, conseguimos. E a gente achou que ele tivesse voltado pro hotel. Não, ele tava sem celular, ele tava sem dinheiro. E perdido na Rússia. Na Rússia. Perdido, porque escapou de um cativeiro puteiro e se perdeu na Rússia. Olha que top, cara. A gente tem tudo isso em vídeo. Vai sair um puta de um making-off sobre a Rússia. É incrível. Bom, e aí... Então, assim, tudo isso eu tô falando que o que aconteceu no segundo show, cara, a gente até ficou, assim, foda-se pelo resto que tava acontecendo, entendeu? Que a gente foi tocar no segundo show e a nossa mesa, finalmente, que tinha chegado da porra do aeroporto, que liberaram o resto da bateria e tudo mais, quando a gente foi tocar, que era Yekaterinburg, é na Ásia, não é nem considerado Europa mais, porque a Rússia compreende 2 continentes, né? E a gente é muito longe, um lugar bem longe mesmo, e a gente foi tocar lá, um povo diferente pra caralho, assim, foi o lugar mais diferente que eu já toquei na minha vida, depois do Egito, né? Já toquei no Egito, mas na Rússia essa área é bem diferente, assim. É perto, não é perto, mas é ali para aqueles lados ali de Chernobyl e tal, então pessoal bem esquisitão, assim, sabe? Mas muito, muito legal, muito legal. Bom, chegamos lá, a mesa queimou. Então, assim, tudo que a gente tinha perdido da mesa lá, não sei o que, quando chegou queimada, e aí o cara lá da banda lá do Disturbed viu a gente correndo atrás igual galinha do próprio rabo, assim, e o cara olhou pra nossa cara e, o cara simplesmente tirou tipo uma espada de Grayskull, assim, só que era uma chave Phillips e falou, I can fix it. E pegou o negócio e começou a abrir lá e
plum, e fez funcionar em 5 minutos, e a gente, caralho, já era hora de entrar pro show. Cara, eu posso ficar aqui muito tempo falando de histórias, mas tiveram várias histórias. Teve uma muito boa também, que o nosso hotel ficou na frente do nosso ensaio, do terceiro lugar onde ia tocar. Uhum. O nosso hotel era na frente do lugar do ensaio. Só que, não acredito nisso. Agora lembrando, é muito noturno isso, cara. Noturno tem umas coisas que só com a noturno acontece. Cara, quando a gente abriu, bom dia, bom dia, vamos ensaiar. A rua que dividia o estúdio do hotel estava fechada porque ia ter um desfile. Então a gente não conseguia atravessar, cara, para ensaiar, porque a rua, eles fecharam em toda a sua extensão. Agora você imagina, você tinha que sair de dentro. Não podia atravessar. Não podia atravessar. E não podia sair com a van, com o equipamento. Então a gente, andando com os bumbos na cabeça, assim, todo mundo, sabe, tipo, e pedindo pelo amor de Deus. Aí eu passei correndo no meu desfile, quase fui preso. Então, assim, essa história é muito boa também. Depois eu conto com mais. Assista o nosso Instagram, nosso Facebook, vão ter várias histórias rolando dessas daí. Legal. Agora pro Mike, o Mike Orlando. 2 perguntas. Ele já teve uma passagem curta pela banda, entre o segundo e o terceiro disco ali, quando aconteceu toda a tragédia do acidente automobilístico lá, ele se afastou um pouco, o Léo voltou. E agora vai ser o primeiro disco de estúdio com o Mike gravando. Isso. O que você... São 2 perguntas. O que você vê artisticamente o Mike trazendo? E a outra, já introduzindo para você ir pensando aí, o lado business da coisa. Eu sempre me interesso um pouco pelo lado business das bandas. Porque a gente tá vendo muitos artistas do metal brasileiro saindo do país. O Kiko tá morando na Finlândia, a Osasa, que era da banda do André Matos, foi para Portugal. Você tem o Bruno Valverde do Angra nos Estados Unidos. Tem uma galera saindo do país e, em compensação, as bandas brasileiras estão trazendo artistas estrangeiros. A gente já tem há muito tempo o Derek no Sepultura, o Leone, que é italiano, no Angra, e agora vocês estão trazendo o Mike para Noturno. Como que você ter um artista, um músico estrangeiro ajuda no marketing da banda? São essas 2 perguntas sobre o Mike. Bom, assim, primeiro, artisticamente, eu digo assim, eu quero tomar bastante cuidado para como eu vou me portar nessa resposta, porque nós temos aquela coisa de o brasileiro, eu não quero dizer a síndrome do vira-lata, né, que é a clássica frase, mas nós temos realmente, o brasileiro, ele não se valoriza o suficiente. Isso eu acho, há muitos anos já que eu acho isso. Eu até sou um dos percussores lá do Dia do Metal. Quem conhece minha carreira sabe que eu até fiz um show lançando um Dia do Metal um tempo atrás e tudo mais. Ou seja, eu sempre quis o Brasil com o seu orgulho em sua totalidade. Mas o que acontece? Uma vez dito isso, é importante a gente frisar que nós fazemos um som que foi inventado por outra raça, por outra tribo, por outra cultura. Outra cultura. O rock, o hard, o metal, ele foi inventado pelos americanos e dividindo ali com os britânicos e os alemães, né? Então, nós temos aí uma trinca de pessoas que contribuíram. Eu diria que o metal ele divide, né, quem inventou realmente entre essa trinca. Mas o rock não tem o que falar, que foram os americanos que inventaram. Sim. Chuck Berry e tudo mais e tudo. E há quem diga que foi Elvis, mas isso é tudo muito discutível, mas o fato é que foram eles. Então, uma coisa que eu devo dizer, e faço um parênteses, claro, o Brasil contribuiu e muito para o estilo com as suas bandas fantásticas, tipo Sepultura, que eu acho a nossa maior expressão artística musical. Não é o Roberto Carlos, não é Tom Jobim, não é Caetano Veloso, é Sepultura. E isso eu faço há muitos anos já que eu viajo pelo mundo, e eu faço esse teste para ter essa pesquisa, para eu sempre ter certeza, e eu nunca me desanima. É sempre certeiro que em qualquer lugar do mundo que eu vá, quando é o lugar, por menor que seja na Eslováquia,
Meu, coisa que aconteceu recentemente, Eslováquia, uma MPM da vida, perguntei pra uma tiazinha, ela perguntando de onde a gente era, eu falei, Brasil. Ela falou, eu falei, Pelé. Não, Pelé, oh yeah. Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Roberto Carlos. Roberto Carlos, eu falei, Sepultura. Sepultura. Ou seja, sabe, a tiazinha sabe quem é o Sepultura, a tiazinha da Eslováquia. Entendeu? Então, na minha opinião, Sepultura é a expressão máxima do Brasil perante o mundo musical. Olha que viagem isso, né? Uma banda de death thrash, né? Metal e tudo mais. Bom, então tudo isso para dizer que eu tenho o maior orgulho da nossa raça e tudo mais. Mas a gente faz um estilo que não fomos nós que inventamos, né? E eu sempre senti que nas bandas que eu estive, quando a gente sempre, não é que faltava alguma coisa, mas se a gente tivesse um olhar de quem inventou o bagulho, seria interessante, né? Tipo, a gente teria todo esse estilo que a gente tem, toda essa personalidade que a gente tem, ela mesclada aos inventores do negócio, o que será que sairia disso? E não só o inventor, eu não digo assim, ter um baixista, ter um tecladista americano, tudo bem, seria legal da raça deles e tal, mas guitarra é a expressão máxima do rock, né? Sim. Afinal, é o símbolo do rock, né? O Hard Rock Café não é um microfone, o símbolo, é uma guitarra. Então o símbolo do rock é uma guitarra. Então a gente pegou um cara, a gente teve a maior sorte que topou, tá? Ele se apaixonou perdidamente pela banda. Quando a gente tocou junto no Adrenaline Mob, a gente fez uma tour Adrenaline Mob, Nocturnal e República pelo Brasil. Ele se apaixonou perdidamente pela banda e a gente resolveu, e nós por ele, e nós resolvemos convidá-lo para tocar no Rock in Rio com a gente. E foi incrível. A gente tocou, é como se a gente tocasse junto desde moleque. A partir dali criou-se uma amizade que nunca mais a gente deixou de se falar. E quando o Léo, a gente começou a entender que não era mais, que não estavam mais falando a mesma língua, fizemos o convite para o Mike, ele aceitou prontamente, muito feliz. Infelizmente a gente não conseguiu ter tempo de fazer nada, a gente compôs 2 músicas e logo numa turnê com o Adrenaline Mob aconteceu o que aconteceu. Ele se retirou ele se machucou bastante, inclusive, né? Até hoje ele tem uma condição que a gente não pode, tem vários tipos de assentos que ele não pode ficar muito tempo, tem vários tipos de transportes que a gente não pode usar porque ele não pode ficar naquela posição. O cara ficou para sempre com uma certa sequela, assim, ou seja, foi muito sério. Foram 2 vidas que se foram, né? E o trauma, né, cara? Então, assim, a gente pensou que até não fosse voltar mais, de tão pesado que foi o lance, né? Mas ele, guerreiro que é, batalhador, voltou com força máxima. A gente ficou com o Bruno, uma época, né, o guitarrista, que fez até a Mysterious com a gente, mas não tivemos a oportunidade de compor nada com ele e tal. Ficou apenas alguns meses na banda. E aí, eu tive a feliz ideia de convidá-lo de volta para a banda e ver se ele toparia. A gente voltou a se falar. Ele veio fazer uma turnê com a gente viu que a gente nasceu um pro outro, porque a gente se dá muito bem em cima do palco. E a gente falou, cara, tem que ser você. Se não for você, eu acho que se ele não tivesse entrado na banda, eu nem teria continuado a banda, porque para continuar a banda assim, com uma galera top, o Henrique é um gênio da bateria, o Saulo, como eu disse aqui, é um gênio de tudo, mas assim, a gente precisava daquela ponta de lança, sabe? Algo que nos motivasse ainda mais. E ele veio com essa motivação. Ele é uma lenda, ele é o que a gente chama de real deal. Ele é o real deal. Tipo, quando ele sobe num palco, ele é um verdadeiro rockstar. Ele não está, inclusive, ele está ele figura entre um dos 100 guitarristas mais importantes da história da guitarra na edição de aniversário da revista Guitar Player
dos 100 guitarristas mais importantes da história da guitarra. Ele figura lá entre os 100 guitarristas mais importantes. E não é por acaso, porque ele realmente é diferenciado, um cara... Toda vez que eu subo num palco com ele, eu agradeço, eu levanto as mãos pro cosmos e agradeço pela sorte que eu tenho de tocar com um cara que, na minha opinião, é uma das grandes expressões do instrumento guitarra no mundo. Isso já falando artisticamente, business, tudo misturado nessa resposta. Totalmente. Aí eu vou te dar uma segunda parte da resposta, que é: a gente já tinha composto juntos a Wake Up e a Shadows, que estão no disco 9, do último disco da Noturno até aqui, né, o que é lançado. E nós estamos compondo já, o disco já tem nome, é o Cosmic Redemption, e nós já estamos na 9ª faixa, e na minha opinião vai ser o nosso melhor disco da Noturno, assim, porque a gente já lançou 2 músicas, Scream For Me e Cosmic Redemption, que já são 2 músicas que a gente fez às pressas quando ele entrou na banda, porque a gente queria fazer um clipe logo para lançar a nova formação. E se foi às pressas, essas 2, já saiu aquilo, vocês não têm ideia do que a gente está preparando com o tempo. Então, assim, o disco está espetacular. Cada vez que eu trabalho com ele, eu fico com o olho brilhando. E isso está acontecendo também com o Henrique e com o Saulo, que eu estou tendo a chance de poder conhecer eles. O Henrique, apesar de ter feito turnês juntos e tudo mais, a gente nunca tinha criado música juntos, né? E tem sido também, ele foi uma outra coisa que eu posso dizer a mesma coisa dele. Se não tivesse o Henrique na banda, eu também talvez não tivesse continuado a banda. Falo isso com toda segurança do mundo, porque hoje em dia ele é meu grande parceiro, meu confidente, meu melhor amigo, e assim, o que a gente tem juntos é aquilo que toda banda tem que ter, aquela parceria, sabe? John e Paul, o Daime e o Vini, o Lars e o James, o Dave Mustaine e o Dave Ellefson. Eu acho que nessa banda é o Henrique e o Thiago. E assim, com o Mike poderia ser mais, mas como ele mora fora, né? A gente acaba não tendo o dia a dia que não tem com o Henrique. Sim. Mas assim, vocês podem esperar um disco que vai com certeza trazer muito orgulho para os brasileiros que são felizes de ser metaleiros. Esse vai trazer muito orgulho para vocês. Tá. Você já passou por várias bandas, esse é o teu 4º DVD? 5º DVD 2 com o Xamã, e é o 3º da Noturno, certo? Passando de cabeça agora. Não, é o segundo. São 4 DVDs, com o Made in Russia é o meu 4º DVD, e tô indo pro 5º, esse que a gente tá editando que eu tô editando agora com o Daniel, que eu tava te falando, esse seria o 5º. O acústico a gente não conta como DVD porque não foi lançado fisicamente, né? E o Made in Russia a gente vai lançar fisicamente. Quando a gente fizer um apanhadão dele, um apanhadão desse que eu falei que a gente vai fazer, a gente vai lançar pretende lançar aquele Acoustic Road Live também. Mas por enquanto eu prefiro que deve ser chamado de 4º DVD. Tá. Ainda olhando um pouco pro lado de business, tanto o Angra quanto o Nightwish, eles tiveram 2 trocas de vocalista. Uhum. Então você teve ali, tanto quando entrou o Edu quanto quando entrou a Net no Nightwish, as bandas decidiram apresentar o vocalista novo com um trabalho de estúdio. E na segunda troca, no caso o Lione e a Floor Jansen, apresentaram com um DVD ao vivo, um CD-DVD ao vivo. A Noturno está partindo para esse lado do CD-DVD ao vivo para apresentar a nova formação. Você vê alguma diferença, você que já passou por mudança de formação, você tendo entrado no Xamã e tendo sido apresentado com um trabalho novo de estúdio, com músicas inéditas, você vê alguma diferença na resposta do fã nesse tipo de situação, com o primeiro choque que eles têm com a formação nova? Sim. Excelente pergunta, Jair. Melhor Jair perguntando, hein? eu escuto muito isso no trabalho. Não, fica sossegado. São os problemas. Tive que falar isso, senão não ia ter respeito por mim. São os problemas, por exemplo, de ter o mesmo nome do presidente. Então, se é que pode chamá-lo assim, né? Porque, meu Deus! Mas tudo bem, vamos lá. Bom,
Então, assim, cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu acho que a resposta do DVD, por exemplo, da Cosmic Redemption, ela foi maior do que do clipe com o Portnoy. A gente apresentou a nova formação, com um clipe com o Mike Portnoy, duelando com o Henrique Pucci, com um capotamento de um carro tunado, uma super produção hollywoodiana, e o nosso segundo clipe é um show na Rússia, tocando, sem nenhum tipo de, como eu disse antes, nenhum tipo de frufru. Sim. E a resposta foi muito maior. Isso, a gente chegou à conclusão já disso, que o grande lance, o que o povo quer, é show. E a gente está, infelizmente, passando e aprendendo isso da pior forma possível do que está acontecendo agora, que é essa quarentena. Cara, a gente consegue viver sem restaurante, sem cinema, sem parque. Todo mundo tá enlouquecendo, mas tá vivendo. Tá. Agora, sem arte, a gente não consegue viver, cara. E eu não vou falar de música. Tira a Netflix dessa rapaziada aí. Tira a televisão, tira filme deles. E tira a música, tira disco, tira show. Não tem, as pessoas não conseguem funcionar. A arte é a expressão mais pura do ser humano e é por onde a gente se conecta da forma mais direta. Quem não tá sentindo falta de tomar um monte de suor na cara daquele cabeludo filho da puta balançando a cabeça do seu lado, que você nunca imaginou que aquele suor no seu olho, na sua boca, que você fala, o cara suou em mim, pá! Cara, a saudade que dá disso. Eu tô louco pra entrar numa roda punk e perder meu dente da frente com uma cotovelada. Pelo amor de Deus, eu preciso disso. E isso tá acontecendo com todo mundo que gosta de boa música. A gente precisa de arte, a gente precisa de cinema, a gente precisa de música, a gente precisa estar lá. Essas lives legais, ótimos, é um jeito da gente conseguir se segurar e tudo mais, mas elas não são nem o dedo mindinho do pé do que é um show, do que é estar lá, do que é sentir o bumbo no peito batendo, a sua banda do coração, quando você canta aquele refrão do Iron Maiden, e você tá lá e canta Fear of the Dark junto com mais 70 mil pessoas, isso é indescritível, cara. Isso não tem por onde a gente descrever o quanto isso é importante. E a gente está nesse momento aprendendo isso, digo novamente, né, da pior forma. Então, cara, eu acho que show ele é a amostra, como diz a palavra em inglês, né? Ele é a amostra máxima do que você é enquanto músico e de qual a sua relevância perante o público. Isso eu já tinha aprendido, mas agora ficou evidente. Por isso, a gente não ia começar esse DVD agora que a gente começou a editar, mas a gente resolveu, o sucesso está sendo tão grande, a Cosmic Redemption já está batendo 300 mil views em 2 semanas de lançamento. Esse é um número que a gente nunca chegou nem perto com outros lançamentos. A gente colocou, claro, a gente tem patrocínio com Google Ads e tal, mas sempre foi o mesmo investimento. Ninguém aqui é rico e tal, a gente bota o que dá para botar e sempre deram basicamente os mesmos números. A Cosmic Redemption foi um ponto totalmente fora da curva, assim. A gente está indo para 500 mil views nesse ritmo, daqui um mês ela bate 500 mil views. E isso é uma coisa para nós de um clipe, de um show, de uma música que não foi lançada antes, não teve lançamento prévio, ou seja, a primeira versão dela é ao vivo, a do disco é diferente, as pessoas ainda vão ter essa outra surpresa, que a do disco, ela é bem diferente, ela tem parte a mais, o tom dela é diferente, tem toda a roupagem. É quase que uma versão né? demo do ao vivo, então. Porque era. Quando aquele foi pro nosso primeiro show. Então legal. A gente compôs tudo
via internet e trabalhamos todas as nossas partes por internet, e a gente compôs 2 músicas. Então, Scream For Me você tem também no Made in Russia, com a bateria do Henrique, você vai poder ter a versão como ela era antes do Portnoy entrar e fazer a versão dele. Então é mais uma curiosidade aí nesse DVD. Vocês que vai lançaram, sair, inclusive, recentemente a versão de estúdio só com o Henrique. Né? Então, mas é um lançamento meio bootleg. É oficialmente, mas não está em nenhuma mídia. Não está, teoricamente não estaria no disco. Então, nessa aí agora você tem a versão dele como ela nasceu. Então, assim, legal. Você tem essa questão de todo esse lance do ao vivo. Na minha opinião, o povo quer ver você ao vivo, ele quer ver você em ação. Clipe, todo mundo já entendeu, e disco, que existem muitas mágicas que você consegue manipular e ficar bonito no clipe ou no disco de qualquer forma. Existem as mágicas. Show também existe, mas no show você consegue sacar se aquilo é ou não é. Então, a minha primeira intenção foi exatamente como foi, como eu disse antes, com o DVD da banda, o First Night's Live. Foi apresentar a banda, nada melhor do que mostrar, cara, vocês querem conhecer a banda? Então toma logo um show aqui inteiro da gente tocando. E acredito que tenha sido uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, pois o recebimento tem sido de braços abertos. Assim. Eu particularmente, eu gosto muito de, toda vez que alguém me fala, não, Jair, vai escutar aquela banda, eu vou procurar se eles têm melhor já ir escutando. Show. É melhor já ir escutando, e aí aí eu já vou no melhor já ir procurando um CD ao vivo, um disco ao vivo. Porque eu acho, inclusive, que serve como uma coletânea. Você está apresentando o que você, enquanto artista, considera o seu melhor trabalho, o catálogo ao vivo. Uhum. Então eu acho isso muito legal. Você está falando de bootlegs. Eu vou te fazer 2 perguntas sobre bootlegs que, se você não puder responder, não tem o menor problema, tá? Uhum. Porque se referem a formações anteriores. Que essas são 2 curiosidades que eu tenho, eu Jair tenho, enquanto fã de metal brasileiro, e que eu dei uma caçada no grupo lá no World Nocturnal e que também aparecem lá. Uma delas vocês tiveram o primeiro CD da Nocturnal, era para ser o seu terceiro CD no Xamã. E teve pelo menos um áudio finalizado que foi pro clipe da Nocturnal Human Side, que inclusive ele saiu com o nome Xamã numa Expo Music lá em 2011, 2012. Caralho, você fez a lição mesmo, hein? Cacete. Cara, eu era do For Tomorrow quando eu era molequinho. Entendi. O fã-clube lá atrás, entendeu? Sim, então, assim, eu tenho essas informações. Todos essas os informações filhotes são do Angra. Difíceis. Eu gosto de brincar que são os filhotes do Angra. O Angra foi tendo filhinho e foi brotando filhinho, e o Nocturnal é um dos filhinhos do Angra, e eu gosto de seguir todas elas. E eu sempre eu não consegui ir naquela Expo Music, eu sempre tive curiosidade, e eu vi que tem outras pessoas no grupo do Facebook da banda que tem essa curiosidade. Existe essa possibilidade de um dia a gente escutar esse material? Cara, eu já vou fazer a mesma pergunta com relação ao DVD. Eu sei que você já falou em uma live quando você estava na Rússia, você falou em uma live que por causa da saída do Quesada e do Carelli, ser recente não era uma coisa muito boa de passar, mas existe alguma chance daquele DVD que foi gravado na mesma noite do Alírio Neto sair esses dois bootlegs que eu tenho muita curiosidade enquanto fã? Bom, sobre o clipe que foi Nocturnal Human Side, na verdade o nosso primeiro disco homônimo, né, Nocturnal, a gente chegou a ter o disco inteiro gravado pelo Ricardo, né? Ele seria o terceiro daquela nossa formação, mas quando ele gravou, o que a gente já tinha, o que parecia algo que poderia vir a ser, depois ficou óbvio de vez que aquilo já não era mais Xamã, né? Desde quando a gente começou o Xamã, a nossa formação, a segunda formação do Xamã, ela trouxe toda uma
um estilo diferente da formação clássica, né? E aí a gente colocou alguns twists pelo nosso estilo. Sim, que, normal. ao meu ver, foi o prog. Eu acho que foi isso que a gente colocou mais ali, que trouxe mais pro Xamã. Virou uma banda de power prog, assim. Ela tinha muito mais orientada para esse lado. E ela foi ficando cada vez mais prog e mais pesada. Ela estava caminhando para isso. O Origins tem as melódicas, os power metals, os speeds, mas tem a Infernal Veil, que a Infernal Veil já era noturno. Aquilo já era a nossa veia já bem exposta, assim. Aquilo já não tinha mais nada a ver com o Xamã. Mas ainda entrou. E aí no terceiro disco a gente arriscou mais umas 3 ou 4 daquelas, e mais mesclado algumas outras coisas, e quando o Ricardo veio gravar, daí a gente falou, cara, isso não tem nada a ver com Xamã, é um desrespeito isso com o nome Xamã, é um desrespeito isso com o fã Xamã, e é um desrespeito isso com nós mesmos, cara, que vamos ficar o resto da nossa vida pisando em ovos e não podendo fazer a música que a gente quer fazer de verdade, porque não tem a cara da banda que a gente entrou. Então, ali nasceu o papo de realmente continuarmos com outro nome e outro baterista. E aí o Aquiles, a gente já estava conversando há algum tempo sobre outras coisas e acabou acontecendo naturalmente. Mas até aquilo acontecer, a gente já tinha, enquanto ele gravava as bateras, a gente já tinha a formação, a música de trabalho pronta, que era Nocturnal Human Science, com o Russell Allen cantando, que desenvolvemos uma grande amizade, inclusive numa turnê que nós fizemos juntos com o Symphony X, no Xamã na época. Ficamos grandes amigos, somos até hoje, falamos quase que semanalmente, e ele partiu dele, inclusive. Isso foi mais curioso, de falar, pô, vamos fazer alguma coisa junto qualquer hora dessa. Eu não conseguia nem falar direito na frente dele. Falei, porra, vamos agora. E aí já começamos a arrebentar e tudo mais. E aí aconteceu tudo isso no meio do caminho. Eu nem sei quem tem esse clipe, cara, com essa formação. Eu achei que fosse aparecer uma hora dessas aí, alguém ia acabar, porque aquele clipe vazou, a gente chegou a colocar no YouTube, a gente fizemos um lançamento bem expressivo, inclusive na Expo Music, com um auditório cheio, aplausos, direito a apresentar o clipe, falar sobre como foi. O Alex Batista, nosso diretor, foi um lançamento aos moldes de Xamã, super produção, como sempre. E não aconteceu de sair, e achei que esse fosse vazar. Eu recebi vários pedidos realmente disso. Eu confesso que eu vou procurar. Eu vou perguntar, dar uma perguntada pro Alex Batista ou pro Juninho Carelli, ver se algum deles tem aí. Prometo para vocês que eu acho legal, cara. Eu não me envergonho de nada que eu fiz na minha vida. A única coisa que eu não chego a me envergonhar, mas eu fico triste que eu fiz na minha vida, foi ter feito um Rock in Rio tão gordo, cara. Porque eu tava bebendo muito naquela época e, infelizmente, eu tava muito acima do meu peso e me atrapalhou, inclusive, para fazer o show direito, para performatizar direito. Mas, assim, foi um excelente Rock in Rio, marcou nossa história, trouxe muitos louros. Mas, assim, quando eu paro e penso, quando me pergunto se eu tenho se eu me arrependo, algum arrependimento, é só isso. Eu podia estar mais fininho, mas é isso. Então, assim, falo isso porque eu acho muito legal, queria muito que vazasse isso aí, porque é um clipe, ficou muito interessante pro Ricardo tocando. A versão de batera dele é muito diferente da do Aquiles. É muito legal pra galera ter uma noção de como eles pensam, né, tocando bateria. E esse DVD que a gente gravou no Teatro Porto Seguro com a formação antiga, eu acredito que um dia a gente solte, sim. Eu só não digo que a gente vai soltar com toda... Não é a hora em termos mercadológicos. Agora não é a hora, porque a gente tá, né, com a cabeça em outro lugar. Você tá com uma banda nova e... Mas eu tenho ele todo ali, ó, naquelas legal. 2 telas que vocês estão vendo ali atrás, tá guardado ali. Eu tenho o áudio e o vídeo inteirinho deles. Mas foi muito triste o que aconteceu. Eu acho, assim, tem uma das coisas que eu mais lamento nessa vida,
foi a dissolução daquela formação antes de lançar esse DVD. Achei um erro, fui contra, inclusive, muito contra. Foi um dos shows mais interessantes que a gente fez na nossa carreira. Todas as músicas foram feitas com um truque de ilusionismo, com o mágico Vander Rabelo. Foi um show inesquecível. Todo mundo que foi, choraram, a galera emocionada pra caralho. Os truques deram muito certo, nós que performatizávamos os truques. Então foi muito interessante, todas as músicas tinham truque. E ainda por cima, a cereja do bolo, trouxemos o James LaBrie vestido de capeta, numa capa, saindo de dentro de uma jaula, uma coisa totalmente... é muito noturno, isso. Sim. E aí ia ser um DVD inesquecível, cara, com certeza. Mas eu acho que a gente acabou sendo premiado com o Made in Russia, que sanou essa... Eu precisava botar uma coisa fora grandiosa, que a banda merecia. Acho que o Made in Russia fez esse trabalho. Eu tô muito curioso com o tracklist dele, porque vocês não soltaram o tracklist dele ainda. Pois é, então. Um dia, eu prometo pra você que a gente vai... nem que eu faça, dê uma de maluco e solte esse DVD, que eu tenho certeza que eles vão gostar, mas é que dá muito trabalho. DVD é uma coisa que você não tem ideia do trabalho que é e tal. E o tracklist, que a gente fez uma live mostrando o DVD na íntegra. E aí ficou aquilo como tracklist. Então, dia 13 a galera vai ter aí quentinho saindo do forno. Tá, você falou do show no Rock in Rio, que você levou a tua mãe pra fazer o show, e foi uma das coisas assim que foi um dos destaques do festival. Qual que foi a reação dela? Eu acredito, ela, conhecendo a tua carreira, ela sempre te viu, sempre te acompanhou, mas pelo menos até onde eu consegui encontrar, vocês nunca tinham dividido o palco num evento de metal em frente de uma plateia tão grande. Como que foi a reação da tua mãe, cara? Cara, minha mãe, na verdade, eu que sou o aprendiz, né? Minha mãe, a vida inteira cantou para audiências daquele nível e, assim, foi incrível. Uma boa pergunta, obrigado novamente, Jair, perguntas excelentes. Eu lembro de ter sentido isso na hora que ela entrou, o jeito que ela se portou. Eu fiquei aproveitando cada segundo, dei um jeito de, sabe, realmente sentir o gosto quase que na boca quando eu lembro daquilo, quase que sinto o cheiro daquele palco aquele dia. E pra ela foi demais, assim, como era Just Another Day at the Office, assim, tipo, só mais um show. Naquele dia ela estava sem pisar num palco, coisa de 10 ou 15 anos já. E quando ela pisou no palco, a imponência dela, é por isso que tem artistas que têm o apelido de diva. Isso não é só para mulher, né? Também é para homem. Eu acho que isso tem... eu acho que não é à toa, assim. Tem pessoas que são verdadeiras divas, assim, verdadeiros divos. E ela é uma delas, cara. Porque a imponência... E quando ela entrou no palco, o choque que ela causou... eu lembro das caras de todo mundo. A gente gravou um DVD naquele show também. Era para ter sido lançado esse show também. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu... a gente não conseguiu algumas autorizações muito bestas. O Michael Kiske liberou, o Rock in Rio liberou, mas a gente não teve umas... Eu nem gosto de fazer propaganda, eu não vou falar quem não liberou, mas foram pessoas que não tinham menor relevância para aquilo realmente ser o espetáculo que era e travaram o negócio. Vai saber, coisas do cosmos. Mas eu gostaria muito de ter feito daquele show um DVD. E ela, quando ela entrou, o choque, a reação de todo mundo no show foi uma coisa incrível, e não por isso a Folha de São Paulo, o UOL, eu tenho tudo isso, acho que no nosso site, que vai estrear inclusive dia 3 agora, tem esses prints aí, que foi da reação das pessoas no Rock in Rio, da reação da mídia. O UOL tem uma headline que eu nunca vou esquecer, que é: Michael Kiske entrou e cantou como nunca, mas nunca esperava ter sido... mas nunca esperava
a presença de Maria Odete. Tipo assim, ela realmente ela foi muito mais ovacionada que o próprio Kiske no dia. A galera, claro, pelo amor de todos os santos, Michael Kiske, Deus. Sim, não, eu já vi 2 shows dele sensacionais. Ele é Deus, mas assim, o que ela fez em 1 minuto e meio de música foi muito incrível, entendeu? O que ela causou naquele momento. E aí foi por isso que a gente foi parar no Jornal da Globo, capa de todos os Terra, UOL, Estadão, Folha, Folha do Rio. A gente foi capa de todos os jornais, de tudo, num dia que teve Queen, Metallica, Angra, Ministry, só tinha animal no nosso dia. Nós fomos capa de todos os headlines, muito por causa dela. Assim, das bandas brasileiras e das participações do palco menor e tal. Claro, todo mundo teve o seu espaço e tudo mais, mas a gente, os famosos Quem, uma banda de apenas 4 anos de idade naquela época, que não tinha relevância suficiente para estar naquilo, aquilo foi uma sorte desgraçada. Eu agradeço todos os dias que eu levanto da cama ao mestre Zé Ricardo e ao Medina por terem nos dado essa chance de mostrar o nosso trabalho ali, e marcou a banda para sempre como o pessoal do Rock in Rio, que a gente acabou pegando amizade. Eu tenho um amigo que trabalha lá até hoje na parte de palco, ali no backstage, e eles dizem que a gente virou até uma expressão, que a banda era tipo, os caras, essa banda aí, os caras meio noturno, hein? Porque nós levamos para aquele palco a ideia de ser o último show da sua carreira. Então, polidense zumbi, explosão, CO2, boneca zumbi de 3 metros de altura, a mãe do cara cantando, Michael Kiske, tipo assim, foi um show que tinha tudo, um show vistoso. E a gente acabou causando, segundo o próprio pessoal do Rock in Rio, um efeito cascata que as bandas hoje em dia lá, quando vão tocar lá, querem levar o maior espetáculo possível, e aí vem o apelido de os caras são meio noturno, que para mim, que orgulho maior. E vem ainda uma das coisas mais importantes que eu acho, que o próprio Rock in Rio, eu tenho isso aqui printado na minha parede aqui, de marcas importantes da carreira, do estúdio, o Rock in Rio soltou uma nota dizendo, um tweet lá, dizendo que o show da Nocturnal foi um dos shows mais emblemáticos da história de 35 anos do evento. Ali eu podia ter parado. Falei, parei, tá bom, parei aí. Mas eu quero voltar e quero fazer um mais foda ainda. Legal. Thiago, eu tenho mais perguntas, eu escrevi pergunta demais, mas tem 2, a gente tá 1h25 aqui conversando. Eu falo pra caralho, foi mal, cara. Não, mas eu falo pra caralho também. Ótimo. O meu podcast sou eu sozinho falando e eu falo pra caralho. Então, você fica sossegado. Por isso que a gente tá se dando bem. Com certeza. Eu quero fazer perguntas sobre o Arena e sobre seus trabalhos como produção. O Arena eu confesso que eu nunca tinha escutado, como eu te falei, eu fiquei um tempo fora do país. Eu acabei perdendo, tem um gap assim de 3 anos que eu não consegui acompanhar muito a cena brasileira. E aí eu fui escutar o Arena. Posso te falar que é um disco que eu gostei muito, eu achei muito interessante. Obrigado, cara. Ele é realmente um marco. A participação da tua mãe com o Noturno, da Maria Odete com o Noturno, tá lá, inclusive, para quem estiver escutando ou vendo isso daqui e quiser saber onde escutar no Spotify, tá lá, só procurar o Arena do Thiago Bianchi. Como que foi finalmente colocar esse trabalho para fora? Porque você anunciou ele lá atrás, 2010, 2011, ficou um tempo ali parado. E como que foi finalmente botar esse trabalho para fora? Teve alguma mudança em tracklist, músicos, regravação nesse período? Sim. Cara, o Arena é um trabalho muito interessante. Ele foi o meu primeiro trabalho com o Tito Falaschi, nossa primeira collab, que agora tá na moda, né? Collab. Foi a nossa primeira parceria. Tem palavra em português para isso, galera. É parceria. Ou colaboração. E aí, foi o nosso primeiro trabalho junto. Ele tocou no Karma por um tempo, foi minha primeira banda. E ele não continuou na banda,
mas a gente pegou um monte de músicas que nós tínhamos juntos, que a gente estava fazendo pro Karma, e resolvemos dar uma sequência, porque eu sou um cara que, por ser produtor também e tal, respeito muito mundos. Eu acho que quando uma música começa a deixar de ser aquilo, eu acho que música, arte, tem que ser. A arte, ela tem que ser o que é. Ela nasce gritando, tal qual uma vida. Ela nasce gritando, ela sai da placenta gritando para sobreviver. Se você não atende aquele grito, você começa a travestir aquilo de algo que ela não nasce saudável. Então eu dou muito valor a trabalhos que tenha a hombridade e a coragem de assumirem o que são, independente do que são. Então isso aconteceu no Arena. Eram músicas que estavam indo pro Karma, e a gente já não estava mais no Karma juntos, né? O Felipe tinha voltado para a banda, a gente voltou o foco com o Chico Derreiro e o Fabrício de Sá no compondo, só que a gente tinha uma tonelada de músicas boas que não eram necessariamente parecidas com o Karma, mas que a gente deveria usar em alguma coisa. Ele falou, cara, ele toca muito bem todos os instrumentos, né? Ele é um multi-instrumentista genial, inclusive. Toca batera, baixo, guitarra, canta pra caralho, toca teclado. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu também toco batera, além de cantar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos gravar as baterias desse disco, nós dois, e a gente canta, divide as vozes e as baterias, e chama uma galera pra tocar. E foi exatamente isso que a gente fez. No meio do caminho, aconteceu tudo. O Karma saiu, daí a gente tentou de novo, ele voltou pro Symbols, aí a gente tentou de novo, aí ele começou a focar naquele projeto do Heleno, o Soulspell, né? Genial o projeto do Heleno. E a gente não conseguia mais se encontrar para fazer as coisas. Aí a gente pintou o Xamã. Ele, por um tempo, a gente começou a trabalhar juntos em músicas do Xamã, que a gente compunha juntos. Ele, vamos fazer, perdemos. Cara, e o Arena? Vamos voltar para a Arena? Perdemos de novo o lance do foco. E aí eu falei, Tito, eu vou continuar, eu vou fazer. Cara, faz que eu tô aqui de novo. Ele tava com o Heleno de novo, em outro Soulspell. Eu falei, cara, eu vou fazer, eu já tava no Xamã, mas eu não quero perder o Arena e tal, beleza. Quando eu comecei a trabalhar de novo no Arena, eu fui chamando pessoas durante... Então foi um disco é um disco de 15 anos. Da primeira nota que a gente gravou até a master, ele tem 15 anos de idade. Que foi acontecendo no meio de várias situações, assim, né? E na minha opinião é um dos meus melhores discos, eu acho, assim, porque ele conta uma história da minha vida, tem muitas participações de pessoas que passaram pela minha vida, eu aproveitava, que eu não sabia quando eu ia ver aquela pessoa de novo, então eu falava, vem aqui então, faz uma participação no Arena. Cada um deixou uma marca maravilhosa, Kiko Loureiro, Eduardo Ardanui, Léo Mancini, Cadu Averbach, Tito Falaschi, Edu Falaschi, Nando Fernandes, o Marcelo Moreira, Gabriel Triani, Ricardo Confessori, Aquiles Priester, minha mãe, a Mariodete. É gente que não falta, assim, tipo, ali era mostra do cinema, uma arena, chamava Arena por causa da arena, que era assim, a arena, bota todo mundo pra fazer o seu melhor naquela arena. E a gente era uma arena brincando, porque o bagulho era uma arena, né? Todo mundo degladiando ali e tal. E acabou virando, quando eu fui atrás do nome, tava livre, eu falei, é nóis. E ficou o nome. E é um disco, assim, que eu me sinto meio... Eu sou um cara que eu passo muito por isso, assim, eu já reparei. As pessoas parecem que sacam os meus trabalhos um pouco mais tarde do que quando eu os lanço. Isso está acontecendo agora, por exemplo, com a Arena. A gente lançou faz muito tempo já faz uns 4 anos. 3 anos. 2017. 2017, as pessoas agora estão vendo o disco. O Xamã, eu tenho recebido muitas, desde que eles voltaram, tenho recebido muitas mensagens carinhosas, eu fui sempre muito bem recebido no Xamã, tinha muito hater, aquela época foi uma época da ebulição dos haters, né, na internet, o Orkut e tudo mais, e eu admito que atrapalhou bastante a banda, não atrapalhava na estrada, a gente tocava sempre para shows lotados e muitos shows marcados, grandes marcas, grandes DVDs, grandes trabalhos e tal, mas na internet nós não éramos nem de longe, nós não éramos uma unanimidade, né?
E eu também percebo que hoje em dia muita gente me chama, manda mensagem carinhosa no cara, não gostava de você naquela época, não sei porquê, hoje em dia ouvindo o disco de novo, que disco maravilhoso, como eu pude falar mal da sua voz, aquelas coisas assim, como eu pude falar mal desse disco, que é um puta disco e tal. E assim, eu já sabia, eu acho a fase nossa do Xamã excelente, eu tenho um orgulho desgraçado daquilo ali, podem falar o que quiser, foda-se, eu tenho o maior orgulho daquilo, e ando de cabeça erguida quando falo em Xamã, eu estufo o peito. Foi uma fase muito elegante da nossa vida. A gente passou por tudo aquilo sem maltratar ninguém. Você não via a gente falando na internet mal dos outros. Você não nos via entrando em polêmica, falando mal de fã. Não via a gente lá debatendo com fã. Não via a gente brigando com ex-integrante. Pelo contrário, a minha admiração pelos caras só aumentava e me fazia querer ser cada vez melhor, para poder estar sempre pau a pau com eles, que são grandes músicos, grandes profissionais. Isso nunca mudou. Então, assim, eu recebo até hoje elogios. O Karma é uma banda que não passa uma semana que alguém não me escreve perguntando, caralho, faz alguma coisa do Karma, melhor banda do mundo. Então, assim, eu sei que eu sou um cara meio, não sei, falar que eu sou um cara de vanguarda é o cúmulo do cuzão, né? Mas parece que a força das situações vão me colocando de uma forma que parece que as pessoas não entendem muito bem o que eu quero naquela hora. Precisa passar um tempo para elas poderem aceitar. O próprio Nocturnal foi um pouco assim também. Parece que as pessoas estão gostando mais da banda agora. Entende? Se eu posso dar uma opinião pessoal, porque eu vivi aquela cena, aquilo lá, eu já falei que eu era do For Tomorrow, que era o fã-clube do Xamã antes da divisão. Pra mim, enquanto fã adolescente naquela época, foi muito difícil separar a arte da situação jurídica que estava acontecendo e que infelizmente era meio aberta. Né? Era uma situação jurídica que não tinha nada a ver nem com você, com o Léo, com o Quesada, e era o Dissar no primeiro tecladista, depois o Juninho. Era uma situação que não tinha nada a ver com vocês, mas eu, enquanto adolescente, naquela época, eu tinha muita dificuldade em separar o Xamã, vamos chamar de Xamã 2, Xamã 2.0, da situação jurídica. Eu acho, principalmente o primeiro disco, eu acho ele muito legal, porque apesar da capa ela ser claramente inspirada no Ritual, não há uma tentativa ali de fazer um Ritual 2. Na verdade, eu tenho uma sensação que o Origins ele foi mais uma tentativa, e aí, leitura minha, tá? Mais uma tentativa de puxar um pouco o som do Ritual. Eles são mais, eu acho o Origins mais parecido com o Ritual, apesar de ter o elemento prog que a gente já conversou, do que o próprio Immortal. E tem coisa muito boa ali. Na verdade, uma das perguntas que eu queria fazer era, por exemplo, se você... Isso já é muito atrás na tua carreira, a gente tá falando de 10 anos atrás. Vambora. Mas hoje o Xamã voltou com a formação original, aconteceu o que aconteceu, o Alírio tá lá. Você pensa em enfiar nas coisas do Nocturnal as músicas da tua era do Xamã, ou aquilo lá é uma era que se foi, tá registrada? Em termos de show, você é um cara que eu já vi entrevista tua falando que você troca setlist no meio do show, por exemplo. Sim. Essas músicas, principalmente a Inferno Veil, que tá no primeiro DVD da Nocturnal, inclusive. Isso. Você pensa em algum momento recuperar elas? Ela tá dentro das coisas que é possível você enfiar no meio de um show? Ou a Nocturnal é a Nocturnal, o Xamã é o Xamã, mesmo tendo iniciado como as duas como 80% iguais? Bom, cara, eu sou um escravo do público, né? Me sinto um fiel e humilde servo do meu público, e o que eles quiserem de mim eu vou fazer. Se chegar um número considerável de pessoas pedindo para que a gente volte a performatizar essas músicas ao vivo, claro, tem músicas daquela época que eu simplesmente amo. Tem várias, não vou ficar aqui dizendo, mas assim, sinceramente, os dois discos são dois discos que eu tenho, de novo, muito orgulho.
o Immortal, nenhuma das vezes, eu sou um cara, apesar de ter produzido a demo do Ritual com os membros do Xamã, eu nunca ouvi o Ritual, claro, obviamente eu ouvi o Ritual inteiro para tirar e tudo mais, mas eu não participei daquela situação onde eu fui impactado pelo disco. Nessa época do Xamã eu já gostava de outras coisas, assim, ouvia outras coisas e tal, recebi o disco de braços abertos, gravei percussões no meu estúdio do disco, né, e teclados também, algumas coisas lá no estúdio, mas dos dois, né, até do Reason também, mas já não era aquele fã da banda, a ponto de eu fui impactado pelo Angra, quando eu era mais moleque, ouvi o André Matos pela primeira vez, nossa, minha cabeça explodiu, junto com outros vocalistas, Geoff Tate, com Kai Hansen, com Michael Kiske, Bruce Dickinson e tudo mais. Claro, foi muito impactante. Ali sim eu fui impactado. Mas no Xamã a gente nunca tentou fazer nada da carreira deles da primeira formação. Nunca. Isso eu falo porque eu quem era o produtor dos discos e eu falo isso com propriedade de produtor e escritor das músicas, junto com todos eles. Sim. Então, assim, o que a gente tentava manter era aquele ambiente xamânico, era aquela fantasia do xamã, né? Aquela coisa, como eu posso dizer isso? A gente tentava manter o manto da banda intacto. Sim. Que você tinha ali música, você tinha um novo estilo dentro da própria banda. Um mesmo avião voando por céus diferentes, vamos chamar assim. Então, nós imaginávamos o Xamã numa situação X, Y. Como seria o Xamã tocando metal tradicional? Como seria tocando thrash? Como seria tocando melódico, power? Então, assim, tem músicas de todos os estilos. Os acústicos que a gente fazia eram excelentes. Eu amava aqueles acústicos. Yellow Brick Roads, puta música incrível. Tem, nossa, tem cada música, cara. Por isso eu acabei lembrando as músicas porque as pessoas começaram a me chamar e me mandar coisas. Essa música, eu casei com essa música. Puta, sabe, tipo, a minha namorada, a gente fez o nosso namoro. Teve um cara que me escreveu recentemente dizendo que ele pediu a mulher dele em casamento ao som de In the Dark. Um outro cara contando que pediu a mina em namoro ao som de Yellow Brick Road, e aí mandou vídeo como foi, a mina chorando, aquela música dela. Então, assim, eram músicas que a gente fazia para realmente marcar vidas. Era isso que a gente queria. Aqui até hoje, a gente quer marcar vidas, entendeu? A gente quer marcar as vidas das pessoas com a nossa arte, melhorar as vidas das pessoas. A gente quer dar para essas pessoas uma trilha sonora da vida delas. Essa é a intenção. Na questão de nome jurídico, o que eles estavam passando, isso era uma coisa do Ricardo com os caras. Sim, a gente totalmente não se metia, a gente tentava não se meter. Eu, infelizmente, era atacado. Quando eu era atacado por pessoas que vinham me falar coisas que para tentar me esfaquear no fígado pela situação que eles tinham, eu tentava ficar indiferente àquilo. É ruim, mas a verdade é essa. Nós não conversávamos sobre isso com o Ricardo não tratava desses assuntos com a gente, a banda era dele, e nós éramos simplesmente contratados para fazer uma banda funcionar, tal qual era antes. Como eu disse, tenho muito orgulho do que a gente conseguiu, acho que a gente honrou sim o nome da banda, fizemos discos à altura de discos do que eles faziam. Então, assim, para mim, na minha carreira, Arena, Karma, Xamã, eu estou pronto para cantar o que as pessoas quiserem. O que eles quiserem, eu estou pronto. Só que nesse momento, eu preciso colocar a minha banda de novo nos trilhos. Eu preciso provar. As pessoas falam, a gente não precisa provar nada para ninguém. Claro que precisa, cara. Você tem que provar para os outros, sim, que você tem uma banda digna de ser ouvida. Isso não é prova? Se quando você mostra alguma coisa para alguém, se o cara fala, não sei, será que eu ouço? Cara, ouve isso aqui que esses caras dessa vez provaram que eles merecem ser ouvidos. Essa é uma frase que me faz muito sentido na mente. Assim. E às vezes a gente tem que realmente provar que a gente merece ser ouvido. A gente está passando por isso agora. Claro que muita gente, quando saiu a banda inteira, ficou só eu,
que as pessoas acharam que ia acontecer? Que as pessoas poderiam esperar que eu achasse? Que eu não ia ter nada a provar? Claro que eu tenho coisa a provar. Tive que remontar a banda do zero. Colocar um monte de gente diferente para fazer uma coisa tão boa quanto eu já tinha alcançado um teto muito alto, que a gente chama de set the bar too high, né? Já tinha mandado o nosso teto de qualidade lá para cima, né? E agora tudo mudou e eu tô com uma banda nova. Assim, acredito eu que estou no caminho correto. Tudo, a gente, em um ano de banda, apenas um ano, a gente chama de Marvel Year, que a gente teve, porque a gente, em um ano, gravamos um DVD na Rússia, excursionamos pela Rússia com o Disturbed, fizemos um clipe com o Mike Portnoy, capotamos um carro tunado nesse clipe, marcamos mais uma vez, fizemos história em ser mais uma vez uma das bandas que inovam, tendo 2 bateristas duelando e tocando juntos, algo que é raramente visto na história da música, não só do metal. Fizemos um Rock in Rio, gravamos esse Rock in Rio, fizemos uma tour pelo Brasil com o Mike Portnoy, coisa que ele nunca tinha feito participação em outras bandas a não ser na dele, e ele é um cara extremamente arredio para tocar com... Ele tem que gostar muito das coisas que ele faz por aí. Gravamos 2 DVDs, um em São Paulo e no Rio, disso aí, e ainda fomos convidados para excursionar pelo mundo com os Sons of Apollo, pelo próprio Portnoy. Então, assim, em um ano, nesse ano a gente estava entrando já com 67 shows marcados na agenda. Então, assim, eu não sou um cara que olha para trás e... Eu acho que essa frase, quem vive de passado é museu, ela é uma frase muito pejorativa, agressiva, e pode fazer algum sentido em alguns níveis, mas, na minha opinião, ela é esdrúxula, porque, como assim? Tem muita gente que vive do passado e faz uma vida muito boa disso, e tem que fazer sim, porque o passado importa sim. Mas eu acho que, nesse momento, a Nocturnal tem que cuidar da Nocturnal. A gente tem muita coisa a provar agora, a gente precisa fazer um puta disco, tem que ser um disco de peso, as pessoas têm que falar, aí, como tem sido até agora. Falar, pô, aí, muito bem, legal, vamos. E aí que vai. Quando a gente estiver numa situação de tocar coisas da Nocturnal, a gente já tá passando por isso, porque depois da turnê com o Portnoy, a gente tocou Strange Deja Vu com o James Labrie. Já incorporamos no nosso repertório. A gente tocou Take the Time, As I Am, e mais uma outra música lá, com várias músicas lá com o Portnoy. Já estamos pensando em incorporar Take the Time, porque tocamos com ele. A gente incorporou a do Michael Kiske, que foi a One Out. A gente incorporou, a gente está incorporando algumas do Adrenaline Mob, por causa do Russell Allen e do Mike Orlando. Sim. Então, a gente está trazendo algumas coisas de cada um. Por que não trazer algumas coisas da minha carreira que a galera tem pedido e muito? A galera está pedindo muito, Arena, Karma e Xamã. Quanto mais pedirem, mais a própria banda, eu quero que eles também sintam essa vontade. Falam, cara, vamos tocar isso aí que é muito legal? Aí eu toco. E é isso. Legal. Bem, você falou do Karma, essa é rapidinha. Tem algum motivo para o Inside the Eyes não estar no Spotify e nas plataformas digitais? Não, cara, eu preciso ir atrás disso aí. Inclusive tem uma música nesse disco que eu canto com o André Matos, né? Ele fez uma participação nesse disco. Né? Sim. Eu vou atrás disso. Como eu disse, a gente tá aproveitando essa quarentena para colocar toda a casa em ordem. Então eu tô... Inclusive a Woman in Chains, ela saiu com um LP nosso também, vinil, na Nocturnal. Então a gente precisa colocar esse LP que tem um monte de coisas de lado B também e tal. Eu tô dando uma organizada na casa, eu vou subir tudo isso pro Spotify e vou arrumar isso aí. Legal. Por fim, Thiago, tua vida de produtor, o que você tá produzindo que você gostaria de falar? E aí a gente tá focando em rock, metal, mas você tem um estúdio, você tem outras bandas aí, você tá produzindo atualmente alguma coisa fora do metal que você acha legal compartilhar? Tipo, o Thiago não é só o Thiago metaleiro, isso aqui é o que o Thiago escuta fora da pauleira. Sim.
Bom, cara, eu tenho um tratado com as bandas e comigo mesmo, que é o seguinte, apesar de eu estar produzindo, eu já tenho mais de 400 discos produzidos, né? Tem algumas concorrências ao Grammy, muitos discos de ouro pelo Brasil, pelo mundo. Co-produzi, estive envolvido em grandes produções do nível do Kiko Loureiro, Universo Inverso, um dos discos que mais me orgulho de ter participado. O Angra, Aurora Consurgence, os dos Xamã, né, aqueles que eu já comentei aqui, da pré-produção do Ritual, das percussões do Ritual, de teclados feitos no meu estúdio, a fase do Xamã, Nocturnal, o Edu Ardanui solo, várias coisas com o Edu Falaschi. Trabalhei já com a Tara Turner fazendo algumas músicas acústicas com o Kiko pro disco dela, o Timo Tolkki dos Stratovarius, e no Brasil também Wizards, Tuafa de Danann, muitas bandas de relevância assim, estratosféricas pro Brasil. E também, assim, mas o que eu ia chegar aqui nesse momento eu tô produzindo 47 bandas, que é bastante coisa. Não durmo, cara. Eu nem sei como eu acho tempo as coisas, mas vamos indo. E acontece que eu tenho um lance eu não falo de nenhuma, porque se eu falar de uma, eu tenho que falar de todas. Todas as vezes que eu falei de uma banda, uma delas me chama e fala, pô, mas por que não falou da gente e tal? Então, assim, eu tenho um tratado com eles que é o seguinte, eu ponho tudo a minha equipe de assessoria, enche o meu Facebook, Instagram, e o Instagram do Fusão, da Nocturnal até, deles. Tudo que eles lançam, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz aqui no estúdio, a gente fala bastante coisa, solta bastante coisa e tal. Mas eu não comento para não casar esse tipo de saia justa, né, fica desagradável, porque falando sem problemas. Mas assim, se você der um pulo no Instagram da banda, ou no meu, ou no Facebook da banda, no meu, ou do Fusão Studios e tal, você vai ver muita coisa boa, tem muita coisa boa, eu tenho feito bandas assim, excelentes, a nova safra da banda, de bandas brasileiras, assim, uma das coisas mais... Eu sinto que eu vivo o meu melhor momento de produtor, porque eu tenho trabalhado com bandas incríveis, apesar de ter passado por esses nomes que eu falei agora para vocês, até Greg Bissonetti, que eu produzi recentemente algumas tracks para um disco solo lá de ele com baixista e tudo mais, pro Aquiles, tantas coisas que a gente fez juntos, né, até algumas coisas solo dele também, assim, eu tenho vivido o meu melhor momento, eu acho, nesse momento, assim, porque eu tenho gravado com bandas que eu ando muito orgulhoso com o resultado final que a gente tenha obtido aqui no Fusão. Eu estou muito feliz com as pessoas que me cercam. A gente, eu acredito muito em energia, sou um cara espiritualizado nesse sentido, medito bastante e tal, e sou muito conectado ao cosmos e tudo mais, e acredito que estou numa fase e tenho recebido muita energia positiva ao meu redor, porque eu tenho exalado muita energia positiva, então eu tenho recebido muita coisa legal, assim, eu tenho muito a agradecer a todos pelo carinho, os meus fãs são as melhores pessoas do mundo, isso é uma coisa que eu não tenho saudade, por exemplo, da época de Xamã. Se tem alguma coisa que eu não tenho saudade, era isso. Os fãs eram muito tóxicos naquela época, e não tinha prazer nenhum em abrir uma internet naquela época, coisa que há muitos anos mudou já. Os fãs da Noturno, nossos fãs, assim, são muito, até os fãs que vieram do Xamã, do Angra, fãs que vieram, que vêm celebrar com a gente, é um povo muito diferenciado, educado, feliz, a fim de somar e tudo mais. E assim, então, eu tô falando isso numa finalização da nossa entrevista aqui, num resumo, porque eu me sinto muito feliz, cara. Se minha jornada se encerrasse pelos próximos dias, esse poderia ser um vídeo que passariam sobre a minha pessoa, falando que eu tô muito feliz. Assim, eu tô conseguindo tudo que eu sempre quis, eu consegui e consigo diariamente, tudo na base da força e não na base do dinheiro, tudo na base da vontade, eu digo da força, não de forçar a porta, mas de querer muito aquilo, descobrir
jeitos de abrir aquela porta por intermédio da inteligência, do raciocínio, do jogo de marketing e, claro, de deixar o cosmos dirigir sua vida, deixar a intuição ficar no controle. E tenho recebido um carinho muito grande. O público é um público que está tá se renovando, muita criançada, estou muito feliz com isso. Uma molecada, adolescente, muito fã adolescente, molecada descobrindo agora, que nunca ouviu falar difícil falar, que nunca ouviu falar de Angra, é complicado, mas muita gente que nunca ouviu falar de muitas outras coisas dessa árvore genealógica, mas é fã de Nocturnal. Então, muita gente descobrindo a minha carreira, como eu disse, descobrindo coisas que não sabia que eu tinha feito e tudo mais, e os clientes também do estúdio, muitas bandas boas. Eu não tenho nenhuma banda que eu não gosto, isso é uma coisa que há muitos anos já eu limei da minha vida, eu não pego banda que eu não curto, e isso, claro, tira muito dinheiro do meu bolso, mas ao mesmo tempo me deixa uma pessoa mais feliz e leve. Então, assim, eu estou produzindo 47 bandas nesse momento, estou muito feliz com o resultado que a gente tem conseguido. A gente tem soltado, esse ano, a gente está em julho, eu já mixei, eu já terminei e entreguei mais de 27 discos só esse ano, de discos que já estão para sair, ou que já saíram aí. Então, assim, esse é o meu jeito. Eu estou mudando o jeito de se fazer música no Brasil por dentro e por fora. Pela minha banda, como o público vê e como eles têm, depois que eles nos usam como base para fazer seus próprios sons, né, e que nos veem como nos veem tais quais uma banda a ser seguida, mas também por dentro, no modo de se fazer som, ensinar a molecada a produzir, a fazer música, que eu produzo as bandas do zero, eu não só gravo lá e é isso aí, não, as bandas dela, muitas bandas dão relatos aí sobre o que eu mudei na vida delas e tudo mais, porque eu realmente levo esse meu jeitão de vida para a vida delas. Eu não quero que as bandas simplesmente vão lá e façam um som. Eles têm que mudar a vida dos outros, caras, não só as deles. Eles têm que fazer algo, encontrar esse mundo, deixar esse mundo um lugar melhor do que eles acharam. Essa é a minha regra de vida. Então, eu fico muito feliz do momento que eu estou vivendo. Estou muito ansioso. Ontem e hoje a gente terminou mais uma música do nosso próximo DVD. A gente terminou a primeira música do nosso próximo DVD e tá mais legal ainda que o da Rússia. Assim, a gente é uma constante, uma escada que não para de subir. Obrigado a todos, obrigado a você pelo espaço, e estou aqui de peito aberto para todos que quiserem batalhar comigo do meu lado, quiserem somar. Eu estou disponível para fazer desse mundo um lugar melhor do que o encontramos. Thiago, muito obrigado pelo seu tempo, cara. A gente já tá quase 2 horas aqui falando. E eu ficaria, eu juro por Deus que daria pra falar bastante tempo. Legal, uma boa entrevista, eu gostei também. Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Eu tenho perguntas que eu não fiz. Vamos guardar pra próxima. Não tem problema. Várias. É só me avisar aqui. Então eu queria novamente te agradecer muito, muito boa sorte com o novo DVD. Tô bastante curioso porque eu acabei não pegando a live, então eu não peguei o tracklist. Eu tô muito curioso para ver mesmo. Eu adoro essas coisas de versões diferentes, de formações diferentes, como que uma formação soa diferente da outra. E é sempre legal ter bandas brasileiras acrescentando alguma coisa nova ao mercado, e não só tentando soar como Angra, ou não só tentando soar como um Helloween, como um Stratovarius. É isso que aqui nunca você vai encontrar nesse estúdio. Uma fábrica de covers. Isso eu abomino. A gente tem que fazer fábrica de artistas novos, trazendo suas próprias caras.